Você já parou para pensar no tamanho da responsabilidade que é selecionar, recrutar alguém, um cuidador, para acompanhar um idoso na sua residência? Meu nome é Adriano Machado, eu sou fundador da Servida Cuidadores e Profissionais Domésticos e hoje eu vou falar sobre o nosso processo seletivo, por que de cada 20 cuidadores nós selecionamos apenas um. E eu vou comentar também de um processo em especial que nós precisamos conversar com mais de 70 candidatos para poder selecionar um cuidador. Isso para você entender a importância que nós da Servida damos a esse processo. O processo seletivo da Servida acontece em 3 etapas. Na primeira etapa, os candidatos vêm até a empresa, preenchem uma ficha, onde a gente vai identificar os dados básicos daquela pessoa, vai tentar traçar o perfil dela, e a gente faz um pré-filtro. Por que isso? Porque nós convidamos cuidadores para entrevista, mas vem muito porteiro, empregada doméstica, pessoas que não têm muita experiência e muito perfil, ou que não cumprem os nossos requisitos básicos, e a gente então tenta separar quem pode ou não continuar no processo seletivo. De forma resumida, quais são os requisitos principais? Ter pelo menos 3 meses de experiência, ter curso de cuidador e que aquela experiência seja comprovada através de referências profissionais. As pessoas pré-aprovadas, nós ligamos para as referências para poder confirmar os dados e chamamos para uma segunda etapa. Nessa segunda etapa, a seleção propriamente dita acontece, que é quando nós tentamos identificar as competências que aquela pessoa possui, quer dizer, a gente tenta identificar se ela tem perfil para atender os nossos clientes e que tipo de cliente. O trabalho do cuidador ele é muito amplo, ele começa praticamente como serviço de um funcionário doméstico e ele termina praticamente no serviço de um enfermeiro. Então ele trabalha do lado de saúde, onde a lei não veda, okay? Por exemplo, administrando um medicamento injetável, e na parte doméstica, na parte local, na residência, ele vai atender, dentro das atribuições do cuidador, tudo que a família demandar. Resumidamente, as atribuições do cuidador são fazer pela pessoa que ele está assistindo tudo que a pessoa faria se ela não tivesse algum tipo de incapacidade. Então, uma vez que a gente determinou o perfil daquele cuidador, a gente conferiu as referências, ele cumpre os requisitos mínimos, a gente tem uma terceira etapa. Essa terceira etapa a gente chama de ambientação. A gente vai até a residência do cliente para quem a gente está fazendo a seleção, e a seleção ela é personalizada, quer dizer, a gente não tem um banco de cuidadores prontos para qualquer situação. Os cuidadores têm o seu perfil definido e, em função do perfil, eles são alocados para uma ou outra residência. Okay? E nessa terceira etapa, então, eles vão até a casa do cliente para poder acompanhar a rotina, pegar os detalhes com os cuidadores mais antigos, bater um papo com o cliente e a gente saber se aquele cuidador tem ou não perfil para iniciar. Além, encerrada a etapa do processo seletivo, o cuidador começa a trabalhar na casa, obviamente supervisionado por cuidadores mais antigos e pelos nossos gerentes de campo e gerentes de escala, que são os responsáveis pelo atendimento, e ele tem mais pelo menos 3 meses de experiência, que é o prazo legal, para que a família possa avaliá-lo, para que ele possa entender se a atividade é realmente compatível com as expectativas, com as habilidades dele, e, enfim, para a gente poder confirmar se aquela seleção foi feita de maneira acertada. A nossa estatística mostra que de cada 20 pessoas que nos procuram querendo trabalhar como cuidadores, apenas uma é aprovada. Mas tem casos especiais, tem casos particulares. Teve um caso específico que a família teve uma demanda muito diferente, muito pontual, e nós precisamos entrevistar mais de 70 pessoas. Nesse caso, obviamente, a seleção, que demora normalmente aí de 3 a 5, 7 dias, em alguns casos até 2 semanas, ela passou de 3 semanas. E nós fomos extremamente criteriosos, realmente não podíamos abrir mão de uma demanda daquele cliente, e nós chegamos a entrevistar mais de 70 pessoas. Quer dizer, para poder preencher uma vaga, mais de 70 candidatos tinham se candidatado, que tinham demandas, habilidades específicas, mas eles não tinham aquela que o cliente estava procurando. Então isso demandou bastante tempo, bastante trabalho, mas mostra como é um trabalho personalizado, é um trabalho que nós levamos muito a sério. Então, pessoal, isso é, em linhas gerais, em termos gerais, como funciona o processo seletivo na Servida. Nós realmente prestamos muita atenção nesse trabalho, porque nós temos total consciência da responsabilidade que é alocar um cuidador para cuidar de um idoso, para cuidar de um portador de necessidades especiais, para trabalhar na sua residência. Se você se interessou pelo assunto, se você quer saber mais detalhes sobre como funciona o nosso processo seletivo, escreva para a gente, ligue,
Os nossos telefones, os nossos e-mails de contato estão no nosso site, www.acvida.com.br. Nós teremos muito prazer em explicar e detalhar como é esse processo seletivo. Eu espero que tenha sido útil para você, para sua família. Se nós pudermos ajudar de alguma forma, estamos à disposição. Um abraço, até a próxima. Tchau.